Olá você, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando os seus filhos e dando graça e entendimento. Você é o nosso convidado especial por mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós iremos meditar na sua maravilhosa palavra e discorrer acerca de alguns versículos da Palavra de Deus, trazendo um estudo para que nós possamos ter uma compreensão exata da Palavra de Deus. É sempre bom nós estarmos a cada dia nos aprimorando no estudo da sua palavra, para que nós venhamos melhor entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Como cristão, nós precisamos estar a cada dia nos aprofundando naquilo que Deus tem estabelecido para nós como propósito. E nós só possamos entender o propósito de Deus quando realmente nós estamos dispostos a mergulhar um pouco mais na sua maravilhosa palavra. E eu quero meditar com você o Salmo 23, é conhecido como o Salmo do Pastor. É um salmo muito importante, um salmo muito conhecido. Muitos pregam a respeito desse salmo, fazem estudo, esboço de mensagem. E é um salmo que traz para nós uma lição de vida muito extraordinária, porque revela realmente a bondade desse pastor, revela a provisão, a esperança. E veremos a seguir um detalhado estudo de forma de esboço, versículo por versículo, do Salmo 23, onde o salmista ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho isso linda a expressão do salmista, quando ele declara ao Senhor que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. É importante que o salmista ele declara que este Senhor é o seu pastor. Ele está adequando uma linguagem para si própria, a qual se aplicava à nação como um todo. E é importante que o Salmo 79, versículo 13, ele diz: assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. O Salmo 95, versículo 7 mostra isso. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. É o Salmo 100, o verso 3. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. Isaías, capítulo 40, versículo 11. Da mesma forma, os crentes em Cristo, eles podem falar em termos pessoais. Ele me amou e se deu por mim. Paulo escrevendo isso aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então nós vamos ver algumas características, aqui é um esboço, algumas características da ovelha. Quando afirmamos o Senhor é meu pastor, devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo eu sou ovelha. Mas se somos ovelhas, isso aqui é claro que é uma questão simbólica, devemos ter as características de ovelha. Se nós olharmos lá no Novo Testamento, o próprio Jesus ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10. A ovelha, fala aqui de algumas características, dessas ovelhas, e elas conhecem o seu pastor. A ovelha ela é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue o seu pastor. Se outra a chama, ela não atenderá. Então a gente vê que ela conhece realmente o seu pastor. E o mais interessante é o contrário do gado, que se grita atrás dele para que ele ande
No caso da ovelha, o pastor deve ir à frente, chamando-a, mostrando o caminho que deve seguir. É diferente. O gado você bota na frente, tange, grita e ele vai. E a ovelha não, você tem que ir na frente, ele chama e ela vai. É por isso que o Senhor Jesus diz que ele a chama pelo nome e elas conhecem, elas obedecem. Outra coisa também que possamos reconhecer o nosso pastor e seguir, né, no seu caminho. Observe que o próprio Jesus disse que ele tanto conhecia as ovelhas como as ovelhas também conheciam ele. Então isso são características bem importantes de uma relação entre pastor e ovelha. Ambos se conhecem. Eu quero falar aqui um pouco também acerca dessas características da ovelha. Não quero me aprofundar muito, mas a ovelha ela produz lã, né, o tempo todo. Desde que nasce ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Ela não precisa de ninguém para dizer produzir algo natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova, simplesmente ela produz, não para depender de nada para isso. Então é algo que é natural, né? A ovelha ela produz lã boa. Isso aqui é uma outra característica da ovelha. A lã produzida pelas ovelhas, ela muda algo, né, ao longo de sua vida, com o passar do tempo. A lã muda de textura, cor e outra coisa bem interessante, a densidade dessa lã. Isso acontece da mesma forma que os pelos, né, e os fios de cabelo do nosso corpo com o passar do tempo. Então a gente vê coisas muito semelhantes, né, das ovelhas, e nós temos essa simbologia também da ovelha. Então outra coisa que a gente observa, quanto mais as ovelhas, mais fofa e resistente é a lã produzida. E uma simbologia, um contraponto, que o crente também ele deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Então é uma responsabilidade muito grande esse crente estar produzindo a maturidade espiritual. Isso faz parte do processo do crescimento do cristão. Ou seja, nossas experiências, a comunhão com Deus, ela deve resultar no melhor crente a cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. Então esse é o desafio diário de cada cristão. As ovelhas, quanto mais se cortava a lã, mais aquelas lãs que viriam seriam lãs melhores. Então o cristão, com o passar do tempo, ele tem que melhorar, ele tem que ir melhorando a sua condição de vida, servir melhor o Senhor, estar mais disposto a servir. A maturidade, com o tempo esse cristão vai adquirindo maturidade, essa maturidade vai dando a ele experiência, e tudo isso vai agregando valores na sua vida como cristão, como pessoa, como líderes, né? Outra coisa importante, as ovelhas, elas não comem qualquer coisa. Isso aqui é um dado interessante. Uma ovelha ela come capim. O capim ele precisa estar novo, ele precisa estar fresquinho, ele precisa estar bom. Ela não come qualquer coisa. Ela não fica atrás de todo tipo de alimento. Então ela é bem seletiva naquilo que ela vai comer, aquilo que ela vai ingerir. Eu não preciso nem dizer que nós, como cristãos, nós temos que ser seletivo naquilo que de fato vai trazer alimento, e esse alimento vai gerar nutrientes, saúde espiritual para o nosso bom desempenho como pessoa, como cristão. Outra coisa importante, que as ovelhas elas estão constantemente
mastigando, né? Como faz parte da família dos ruminantes, né? As ovelhas, elas parecem estar constantemente mastigando, e estão, uma coisa interessante isso, passa o dia pastando e durante a noite ela vai remoer tudo aquilo que durante o dia ela comeu, né? Pode passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão. Para a maioria dos animais, o alimento para a maioria desses animais, eles precisam estar realmente remoendo os alimentos para que eles possam ter uma boa digestão. Agora, se nós formos fazer um contraponto, o alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. Assim como as ovelhas, nós devemos estar sempre remoendo esses alimentos. Ou seja, você estuda, e o importante daquilo que se estuda é você meditar, é você refletir. Porque enquanto nós estamos refletindo sobre o que estudamos, nós estamos dando condições e extraindo do que lemos algo eficaz para a nossa vida. Segundo os especialistas, diz que nós temos a maior dificuldade de uma memorização porque nós não meditamos no que lemos. Então precisamos meditar. Se não compreendemos, vamos ler de novo. Alguns historiadores dizem que para se pregar um sermão, no mínimo tem que ler aquela passagem bíblica no mínimo 60 vezes. Às vezes a pessoa quer compreender da primeira vez que leu. Então há um tempo de leitura e precisa se meditar, precisa se refletir sobre o que nós estamos realmente estudando. Isso é importante. E vamos entrar no Salmo 23. Isso aqui foi só um esboço para que nós tenhamos uma compreensão do que nós iremos falar um pouco deste salmo. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Então, no original, as palavras nada faltará, ela não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Portanto, ele pode indicar assim, provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta, ele sempre está presente. É isso que o salmista está mostrando. O Senhor é meu pastor e ele não falta, ele sempre vai estar presente na minha vida. Deita-me e me faz deitar-me faz em verdes pastos. Isso aqui é o verso 2. Uma ovelha não sabe a diferença. Uma relva boa, uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes de seu pastor poderão discernir isso. Indica a ela o que é bom para se alimentar. Ao declarar, deita-me faz em verdes pastos, o salmista ele estava passando a ideia de que o pastor ele coloca a sua ovelha onde tem bom alimento. A expressão deita-se em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Isso traz uma tranquilidade. Saber que o bom pastor, esse pastor que cuida, ele, o pastor que está presente, esse pastor da provisão, ele vai exatamente
saber qual o tipo de alimento, de pastagem que trará nutrição para as suas ovelhas. É importante que o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Importante, o Senhor guia mansamente às águas tranquilas. As águas agitadas, elas podem assustar as ovelhas, pois elas, os animais medrosos, o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, não é as águas turbulentas, as águas calmas, aquilo que não te causar medo, aquilo que não vai causar espanto, aquilo que vai te causar insegurança, aquilo que vai te causar realmente medos e te afastar do ambiente. Ele diz: mas ele guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor guia as ovelhas mansamente até as águas tranquilas. O nosso Senhor, ele sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Coração afligido, a palavra de Deus, ela acalma. Esse alimento diário traz sustância e segurança, refrigera a minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é a sensação, a sensação agradável produzida uma palavra frescura, no sentido de traz um refrigério, traz um frescor realmente para minha alma. E alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Então ele tinha realmente esse entendimento, na verdade, que refrigera a minha alma. Então, como ele estivesse dizendo, a palavra, ele me conforta, ele traz um alívio. A palavra dele é como um bálsamo. A palavra dele traz consolação. A palavra dele traz um refresco, um remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério, o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e bálsamo para a nossa alma. Isso é extraordinário. E ele guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que o salmista faz: guia-me pelas veredas da justiça. É ele que me conduz nesse reto caminho. É ele que me conduz para essas veredas. No interior fala por essas varedas. Varedas é um caminho, apertado, mas é um caminho que te conduz a algum lugar. E ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma vez o salmista, ele usa a palavra guia-me, que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas. E aqui o lugar de onde o pastor vai guiar é as veredas da justiça. Vereda é o caminho, trilho, direção, o rumo. Portanto, o salmista, ele está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Porque isso que a palavra justo, vai indicar nesse contexto de caminho da ovelha. Então a gente observa que a palavra justo, ela vai indicar nesse contexto de caminho da ovelha,
E isso é impressionante, que o nosso Senhor, Ele nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também, porque aprendemos com o justo pastor. Guia-me, né? E interessante, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele é justo e nós devemos ser justos também. Então, como filhos de Deus, nós temos realmente que ser justo. E é lindo que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O verso 4. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. As ovelhas, elas são ingênuas. Uma coisa que a gente observa é que as ovelhas, elas são ingênuas. E por isso o pastor, ele deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo. Observa que ela vai pastando, vai comendo e vai se distanciando. Se o pastor não trazer aquela ovelha de volta, com certeza ela pode se perder tão facilmente. Então ela vai se apartando do grupo, né, por uma distração qualquer, e ela acaba se perdendo. Então a gente observe que aí é o perigo. O perigo, ele é constante para essa ovelha que se aparta do rebanho. Então a gente observa que o vale, né, por exemplo, o vale, ele é um tipo de desfiladeiros, né, uma passagem apertada entre montanhas, dependendo do lugar. O mesmo tipo de ribanceira, aquele caminho que tem a gente observa que tem uma parede montanhosa de um lado a outro, um penhasco com uma queda bem grande. Então, dependendo do lugar, se é um lugar que tem muitas serras, se é um lugar que tem muito altos e baixos, então fica muito fácil para a ovelha se apartar do rebanho e acabar se perdendo. É por isso que certamente é um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz: não temeria mal algum. Ou seja, o pastor, ele cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto, que até causam a morte delas. O nosso Senhor, ele está continuamente com os olhos sobre nós, e é quem nos livra de todo mal. E isso traz uma tranquilidade para as ovelhas, é justamente entender que o pastor, ele está atento. Dependendo do local, ele vai estar atento às suas ovelhas para que elas não estejam em perigo. Então a responsabilidade nesse particular aqui é do pastor, guiar essas ovelhas, independente do ambiente que ele vai conduzi-las, mas ele sempre vai estar ali cuidando delas para que elas não venham de forma nenhuma causar nenhum mal a essas ovelhas. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas. Primeiro, o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, com ela, o pastor livra as ovelhas de ficarem presas e os arbustos, né, ou espinheiros. O cajado, ele serve para que a ovelha ela não vá aonde não lhe é permitido. Então observe que o cajado, ele serve para isso, para guiar Então observe uma coisa,
em uma briga ou enquanto está ao ponto de se desgarrar, né, o pastor lança o cajado sobre ela e assusta. Ou seja, o cajado é para guiar essa ovelha realmente no caminho, para que ela não possa sair do rebanho, né? É por isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado. A vara é para tirar essa ovelha se cair em algum desfiladeiro, em alguma vala, se enganchar em algum arbustos. Então a gente observa que aquela vara que tem um ponto de interrogação, ela é comprida, ela vai lá, tira aquela ovelha e traz para um lugar seguro. Já o cajado é para guiar essa ovelha. O cajado também ele é conhecido na Bíblia como um símbolo de autoridade, né? A cena, outra coisa que me chama a atenção aqui é o verso 5: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A cena muda de alimento, e a água é destinada à ovelha para o banquete farto para humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando o salmista aqui ele esteja pensando nas refeições especiais em momentos de sacrifício, contudo, mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição, de festas especiais. Nós devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha. Isso é importante. Ele está se colocando como ovelha. E por ser um humano, vem em sua mente um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas não foge do contexto do pastor. A ovelha, porque do pastor e a ovelha, né? Porque como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer o mal. Isso é que é importante. Uma ovelha que é bem cuidada e servida diante dos seus inimigos, que não podem lhe fazer o mal, né? Prepara uma mesa perante os meus inimigos, né? É como vi alguém já até fazendo uma conjecturação de forma errada, que é como se fosse uma ação de dizer: olha, eu posso e você não pode, mas não é nada disso, né? Não é nada disso que o salmista está falando. Fazer uma mesa perante eles, né? Perante os meus inimigos. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Unges a minha cabeça com óleo. Verso 5 fala dessa unção. As ovelhas, elas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente ela acaba assustando outras ovelhas que a seguem correndo, né? O risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos, né? Por isso o pastor lhe joga o óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Nós precisamos de óleos. O Espírito Santo, ele é a representação desse óleo. O Espírito Santo é sobre nossas cabeças, para que vivamos uma vida direcionada por ele. Isso é impressionante.
Assim a nossa cabeça, né, e pensamentos estarão protegidas de insetos. Quem são esses insetos? Eu posso até falar aqui de demônios. É um desses insetos que perturbam a cabeça, o pensamento de um cristão, que tanto nos distrai do alimento espiritual, que é a palavra, né, de Deus. A gente vê que assim como os insetos, moscas, na nossa linguagem de hoje, as mutucas, elas atormentavam aquelas ovelhas e elas corriam para se livrar daqueles insetos. Hoje, no sentido espiritual, um cristão que não vigia, que não tem realmente o Espírito Santo, que não busca a presença do Espírito Santo, ele está sujeito que esses insetos, né, chamados demônios, eles perturbam, eles deturpam, eles afligem você e você acaba se desvirtualizando, né? Acaba se desvirtualizando daquilo que é espiritual, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é amável. Então ele acaba tirando de ti o foco da palavra de Deus, da oração, dos cultos avivados, de um congregar. Você acaba perdendo esse interesse pelas coisas de Deus. O meu cálice transborda. Isso é lindo. O cálice transbordante é o símbolo da satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá o sentido de mais do que cheio. O Senhor dá com uma abundância de maneira que transborda o nosso cálice, mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Na Palestina, transbordantemente do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente, o que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Portanto, se somos ovelhas dependente do nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o já temos recebidos. E então nosso cálice transborda. Então vou mais além, o nosso cálice transbordará. Seja grato. Seja grato pelo que você já tem. Valorize o que já temos recebido. Então é por isso que o salmista diz: o meu cálice transbordará, porque ele era grato pelo que já tinha. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é lindo. Embora o pastor guie suas ovelhas, então, e estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado e por vezes segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para o domínio, para dormir à noite, né? O nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E por que a ovelha ela obedece à voz do seu pastor? Por que essa ovelha ela obedece, né? A bondade e a misericórdia as seguem. Em Deuteronômio 28:2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe a importância de manter uma relação, porque conhecemos, porque entendemos,
Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas elas que nos seguirão. O próprio Senhor Jesus, ele diz: as bênçãos, elas seguirão os que crerem em meu nome. O que nós observamos hoje são pessoas que não obedecem, não submetem, não meditam, não buscam aquilo que é espiritual e se dana correndo atrás de bênção para tudo quanto é lado. Enquanto se obedecermos, se conhecermos a voz do nosso pastor, as bênçãos, elas vão nos seguir. As bênçãos é que vão seguir os que crerem. Não correr atrás de bênção para poder acreditar. Com Deus é assim. Você precisa crer, obedecer, para que você contemple. Então, aos que crerem e os que obedecem, os sinais, eles seguem. Eles vão te seguir. Não é você que vai sair seguindo o sinal segue os que crerem. Então, a evidência de que Deus está conosco realmente são os sinais que vão nos seguir e dar uma certeza que Deus, ele vai estar conosco. Ainda trazendo para esse contexto do pastor, a ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar da habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre juntos. Assim deve ser conosco também. O Senhor continua fazendo tanto por nós, que devemos querer habitar com Ele. Habitar na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. Reconhecimento do cuidado, do zelo, da provisão, da esperança, da bondade do pastor. Quando nós entendemos, quando nós reconhecemos, isso vai gerar em nós amor, maturidade, gratidão. E quando gera realmente gratidão em nós, nós vamos querer estar na casa e na presença desse pastor enquanto nós vivermos. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que o nosso Senhor possa sustentar você e você possa refletir sobre este salmo extraordinário e maravilhoso. Que Deus te abençoe. Quero fazer um convite especial para você que ainda não se inscreveu nesse canal. Esse canal ele tem um propósito de elucidar, trazer ao entendimento das pessoas a palavra de Deus simples, mas que você possa credibilizar, compreender. Então compartilhe com seus amigos, familiares, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Quando você curte, quando você comenta, o YouTube ele divulga essa mensagem para mais pessoas. Então seja um parceiro desse ministério e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus.